Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. Você vai iniciar agora numa escola nova, não tem a mínima noção do que vai fazer no primeiro dia. Então esse vídeo é para você, porque eu quero conversar sobre o que você deve fazer assim que entrar numa sala de aula, que você iniciar ali com uma nova turma, porque eu sei que dá um friozinho na barriga, porque eu também já tô sentindo o meu aí, e eu quero conversar e dar dicas para vocês de como a gente agir no primeiro dia de aula com os nossos alunos. Então, se você gostou do vídeo, bora comigo! Se vocês repararem, eu tô numa sala de aula que as cadeiras estão para cima, tudo bagunçado, porque nós estamos iniciando a organização para este ano letivo. E, gente, é muita coisa, porque dá muito medo, dá um frio na barriga, a gente não sabe como agir com os nossos alunos. E isso, olha, eu vou te falar, eu trabalho há muitos anos com alunos diferentes e todo ano é a mesma coisa, todo ano dá esse frio na barriga, a gente não sabe o que vem, né? Do mesmo jeito que a gente não entende o que vem aí, se eles são alunos bacanas, a gente vai conseguir trabalhar com eles, a gente tem essa insegurança. Até tem vários memes aí, né, da mãe puxando a filha, eu não quero ir pra escola, você tem que ir, você é a professora. Todo mundo tem essa insegurança aí na hora de iniciar o ano letivo. Então, vamos conversar o que a gente deve fazer. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós somos formados para dar aula. Tudo bem, você vai falar para mim assim que a teoria é muito diferente da prática, muitas vezes é e muitas vezes não é, porque a gente também, nós somos seres humanos que fomos criados aí para saber o que é certo, o que é errado, os nossos valores, então nós temos muito a contribuir. Então sabe aquela teoria que nós aprendemos ou na faculdade ou em nossos cursos aí profissionalizantes para professor? Pois é, a gente pode sim aplicar em nossa sala de aula, porém, muitas vezes não vai funcionar. Então, o que a gente tem que utilizar? A nossa vida, os nossos valores e principalmente o bom senso. Quando entrar, quando iniciar numa escola, pense sempre no bom senso, no que é certo, o que deve ou o que não deve ser feito. Nunca bate de frente, gente, com ninguém, principalmente com a nossa equipe da coordenação, da direção, porque você está começando ali agora. Como que você já vai querer dar a sua opinião, quer começar, eu sei tudo? Não é bem assim. A gente sim tem muita força de vontade, a gente quer muito mostrar o que realmente nós aprendemos aí ao longo dos anos, porém, nós temos que observar em primeiro lugar. Então vamos começando as dicas. Observe sempre qual ambiente você está pisando, se é um ambiente que é acolhedor ou não é, se você pode ou não pode falar o que você pensa. E mesmo que você possa falar o que você pensa, reflita novamente antes de falar. Parece redundante, é sim. Porque a gente tem que pensar em tudo, porque olha, a gente tem aí, nós trabalhamos com muitas pessoas e muitas vezes essas pessoas querem levar algo que você falou, quer levar contra você. Então cuidado com todas as palavras que você vai utilizar dentro da escola, tanto com a equipe, né, quanto com os amigos, com os colegas de trabalho, porque hoje tá tudo bem, mas você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, cuidado, né, fale as coisas corretas ou nem fale, faça o que é certo, tanto para você quanto para sua turma, né? Então, isso é uma dica aí que eu quero passar para vocês. Agora, eu tô ali, gente, dentro de uma sala de aula. Cheguei, e aí tem aquele monte de aluno que não conhece você, porque do mesmo jeito que você não conhece esses alunos, eles também não te conhecem, concorda? E eles vão estar com medo, gente, independente se for lá no ensino médio, educação infantil, fundamental 1 ou 2, não importa. Eles não sabem o que esperar daquela professora, daquela pessoa diferente que está ali. Então eles também têm medo, eles têm receios também de tudo que vai acontecer. Entrem com o maior segurança do mundo.
Não deixe que seus alunos percebam que você está insegura naquele dia. Gente, às vezes a gente vai até gaguejar, viu? Já aconteceu comigo de gaguejar. Cuidado para eles não perceberem que você está com medo, que você está inseguro, ou que de repente você não sabe o que está fazendo ali. Você já estudou, você é profissional, então você precisa passar essa segurança de uma profissional, independente da idade dos seus alunos. Não passe medo, passe segurança. Faça com que seus alunos percebam e sintam que você está ali para ajudar e não para atrapalhar ou tornar a vida ali um tormento para as crianças. Existem muitos professores que entram, gente, dentro de uma sala de aula com a cara muito fechada. Dependendo do nível da turma, da etapa de ensino que você pegar, sim, é importante que você entre mais sisudo, mais sério, mas não com cara de raiva, cara de brava. Mostre que ali dentro quem é a autoridade é você enquanto professor, gente, porque os alunos, olha, eu tô no maternalzinho esses dias aqui, e esses alunos, eles querem sim mandar, não tem como. E não é que eles não possam, eles podem sim mostrar a vontade, os desejos que eles têm. Porém, eles também têm que entender que existem regras, limites e combinados. Então, você vai mostrar a sua autoridade, mostrar que ali dentro quem bota as regras é você, apesar de, claro, a gente vai fazer os combinados junto com eles, como eu falei no último vídeo aí sobre a rotina, mas você mostra que você é autoridade. Nunca seja autoritário. Isso nós estudamos lá na faculdade, é teórico. Então, autoritarismo é diferente de autoridade. Então, não meça forças com eles. Não fala assim, eu sou mais forte, eu sou mais que você. Não. Mas ele precisa ter respeito com você. E para que eles tenham respeito com você, a primeira coisa é que você tenha também respeito com essas crianças. Gente, eles são seres humanos. E olha, eu vou te falar, vocês lembram lá da sua primeira professora, da segunda professora? A gente lembra de tudo. E não é porque vai ficar traumatizado. Não é questão de trauma ou questão que eles não querem mais ir para a escola. Não. É questão da formação da pessoa, formação do cidadão. Então ele precisa aprender que existem hierarquias, existem regras. Então, ali a hierarquia maior é do professor, do mesmo jeito que a gente tem a nossa coordenação, que é hierarquicamente superior a nós e que a gente deve respeito a essa autoridade. Então, isso também é importante você mostrar essa autoridade com muito respeito. Isso tudo, como que a gente consegue fazer isso? Observando as nossas crianças. Sempre observe todas as ações, as reações que esses seus alunos vão ter com as palavras que você vai dizendo ao longo deste dia, desta semana. Que aqui é um vídeo da primeira semana de aula, do primeiro dia, mas, gente, é para o mês inteiro, até que seja feita a total adaptação dessas crianças. Então, seja respeitoso com eles. E para ser, você precisa conhecer esses seus alunos. Então, observe. Faça rodas de conversa com eles, compreendam quais são as atitudes, quais são os sentimentos que os seus alunos estão tendo ali naquele momento dentro da sala de aula, porque às vezes, como eu falei, eles estão com medo. Só que esse medo ele vai ser tirado de acordo com os dias e com a sua postura perante os seus alunos. Então, gente, normalmente na primeira semana, quando você consegue fazer uma boa primeira semana, uma boa segunda semana, você vai ter coisas positivas, vai colher, positivamente coisas ao longo aí do ano. Então, sempre observe para quê? Se você fez alguma coisa e que as crianças de repente não gostaram e você percebeu, é algo que você não pode repetir mais. Ou então, se você fez algo que eles gostaram, que de repente até seja um reforçador de atitudes positivas, por que não repetir? Então, tudo que for de bom valor, que seja positivo para que o andamento ali do ano letivo seja legal, por que não fazer novamente, Principalmente se for valores positivos, valores bacanas para a construção dessa pessoa, desse humano, desse ser cidadão aí para o mundo, sempre de forma positiva.
Algo que eu acho muito importante aqui é vocês darem o like nesse vídeo, falando aqui brincadeiras à parte, gente, mas compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque o conteúdo ele é totalmente gratuito, né? E a forma que vocês me ajudam é compartilhando, é dando like e se inscrevendo no canal. Se inscrevendo, você vai receber atualizações aqui do canal, coisas que vai ajudar no nosso cotidiano escolar. E aí auxilia aqui, eu fico bem mais animada, né? Agora, brincadeiras à parte, vamos falar de algo muito sério, que é sobre os planos de aula. Aqui no canal eu tenho vários vídeos de planos de aula, de tudo que coisa. Dia das Mães, plano de aula da Páscoa, plano de aula do Dia dos Pais, plano de aula da Pátria, vários aí. Depois vocês dão uma olhada aqui, tem uma playlist só sobre planos de aula, para te auxiliar aí, inclusive baseados na nossa BNCC. Só que quando, gente, é no primeiro dia, vocês precisam chegar já com o plano de aula pronto. Pode ser que dê tudo errado. E eu vou falar a verdade, normalmente a gente não consegue seguir o plano de aula. Por que não consegue, gente? Porque às vezes você está na educação infantil, por exemplo, eles vão chorar, eles vão querer ir embora. Então, até que você faça aquele acolhimento com as crianças, você não vai conseguir cumprir os horários ali do plano de aula. Mas é importante que você tenha esse plano. Para quê? Para que você se situe, para você ter a segurança de falar, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, eu não sei por onde começar. Não, você tem que ter um norte, não é verdade? Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você tem que ter o destino dessa viagem. E aí você tem que ter como chegar nessa viagem. Tá? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião, para qual lugar? Isso tudo é um plano. E da mesma forma, é dentro de uma sala de aula, você tem que fazer um plano de aula para que você atinja algum resultado. Nem que esse resultado no primeiro dia seja que eles fiquem sem chorar. Então, qual que é o plano de aula que eu vou fazer para eles não chorarem? Gente, eu tenho também um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Sobre o chororô aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha. Então tem várias dicas aí que você pode utilizar com as crianças pequenas do choro. Então assim, plano de aula, como que eu faço para eles não chorar mais? Ou então, como que eu faço o plano de aula para poder que eles fiquem bem, que eles fiquem felizes e que eles gostem da escola e queiram voltar amanhã. Então você precisa ter as atividades para que você atinja esse objetivo, ou seja, chega no final da sua viagem. Então, bora lá para a playlist, né, quando acabar esse vídeo aqui, para vocês darem uma olhadinha nas ideias, porque eu tenho até sobre a primeira semana de aula aqui também, tá bom? Essa dica que eu vou dar é mais ou menos baseada numa outra que eu já falei aqui, né, sobre você observar os seus alunos. É importante, gente, que a gente também ouça os nossos alunos. O problema do professor e da professora, gente, pelo amor de Deus, eu não sei aí como que é de vocês, mas as minhas colegas de trabalho falam bastante. Que piada velha. Elas conversam bastante. Se a sua colega de trabalho e a galera da sala dos professores fala muito, coloca aqui nos comentários se você gosta, se você não gosta. Mas normalmente o pessoal conversa. E a gente tem essa mania de fazer a mesma coisa com os nossos alunos. Então muitas vezes a gente fala muito e não escuta a necessidade desses meninos. Então a gente precisa escutar a necessidade dessas crianças. Porque de acordo com o que eles gostam, do que eles querem, é um plano de aula que você vai fazer para a semana seguinte, para poder atingir aquilo que você quer, para poder que eles gostem da escola e fazer o aprendizado dessas crianças serem mais significativos para eles ali ao longo do ano. Então, ouça como eles eram ano passado, como era a professora do ano passado, como que eles trabalhavam, que escola que eles vieram, como é a família. Claro que muitos não vão querer falar, eles têm bastante dificuldade, alguns, né? Outros falam pra caramba, mas alguns vão ter dificuldade. Esses que puderem falar, já é um norte para você trabalhar com esses meninos aí ao longo do ano. Lembra de escutar, gente, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, ou seja, a gente precisa ouvir mais do que falar, inclusive as outras pessoas, né, gente? Às vezes as pessoas querem aí desabafar e a gente não ouve, né? Não escuta. Então,
ouça mais, o ouvido atento ajuda muitas pessoas. Aí eu vou falar uma coisa que você não vai fazer só na primeira semana ou no primeiro dia de aula, você vai fazer isso sempre, porque você já ouviu, já fez planejamento, mas você vai precisar continuar estudando ao longo do ano. E olha, eu vou te falar, é ao longo da vida inteira. Eu até vi um meme esses dias falando assim: o professor é a única pessoa que entra com 4 anos de idade ou menos na escola e nunca mais sai de dentro dela. Porque é verdade. Normalmente a gente entra lá no nosso pré-escola ou antes, e aí a gente só sai da escola quando se aposenta. Resumindo, é uma vida inteira dentro de uma escola, e para isso a gente precisa estudar. Da mesma forma, gente, que existem as tecnologias que estão sempre sendo atualizadas, todo dia tem coisa nova. A educação é a mesma coisa. Então, todos nós somos diferentes, todos nós mudamos todos os dias. Então, o que eu era ontem, eu já não sou hoje. Pode ser pelo sentimento, pelas ações ou por algo que aconteceu na minha casa ontem. Então, eu nunca vou ser a mesma coisa. A nossa vida, ela é igual a água de um rio. A água do rio, ela passa naquele local apenas uma vez. E a nossa vida é a mesma coisa. O que eu sinto agora, neste momento, não é a mesma coisa que eu senti ontem ou que eu vou sentir amanhã. Por isso a educação deve ser estudada, e o professor sempre precisa estudar. Então, às vezes eu tenho uma criança que não aprende. Qual o motivo que ela não aprende? Ou eu tenho uma criança que chora. Qual o motivo que ela chora? E aquele menino que chora, muitas vezes não é o mesmo sentimento ou a mesma coisa do outro menino que chora. Então, a gente precisa estudar cada um. Por isso a gente estuda de forma individual, cada criança, e ao mesmo tempo a gente estuda de forma coletiva. Aí eles vão me xingar aqui, né? Vão brigar comigo, porque a gente já tem tanto serviço, tanta coisa, mas é porque assim, gente, se a gente não estudar as coisas, obter o conhecimento daquilo, a gente enlouquece, a gente não entende porque aquelas crianças ficam chorando o tempo inteiro. E aí o nosso trabalho fica um pouco mais difícil. Então, quando você compreende o motivo de um choro ou o motivo do que a criança não aprendeu, você não consegue ajudar, você fica doido, você fica estressado. Então, compreenda tudo que acontece, estude tudo, para que seu trabalho seja mais facilitado. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, eu sei que é muito difícil, né? A gente tem uma profissão mais complicadinha, uma profissão que exige um pouco mais de esforço nosso, porque a gente está formando pessoas, formando cidadãos. Porém, a gente tem que lembrar o porquê que a gente se formou. Cada um tem uma questão. Às vezes uma pessoa se formou porque ela não tinha dinheiro para pagar uma outra faculdade, ou porque a faculdade de licenciatura é muito mais barato, ou muito mais fácil de entrar. Ah, não, eu amo ser professora. Então, cada um tem um motivo. E esse motivo, a gente, quando estiver chateado, quando estiver triste, a gente vai precisar voltar nesse motivo e entender o porquê que eu me formei de professora. E não é porque a gente eu tô sendo um pouco drástica ou um pouco maldosa, né? Mas é que, infelizmente, a gente vê muitos professores maltratando crianças, fazendo coisas com os alunos, porque realmente nós temos mais força, né? Dependendo do tamanho, da idade da criança. A gente vê professores maltratando, querendo mostrar autoritarismo, né? Em cima do aluno ali, porque eles se formaram sem querer ser professor. Então, muitas vezes, a gente tá mal, a gente se sente mal, e a gente tá naquilo que não quer fazer, e aquilo se torna um peso, tanto para nós quanto para os nossos alunos. Aí você fala: Deus me livre, vou largar, vou ser professora para fazer o quê? Aí, gente, a gente tem que procurar o que realmente a gente gosta. Sendo bem dura aqui, mas é a verdade. É que muitas vezes a gente pega ali, sabe a cumbuca, o macaco, quando ele coloca a mão dentro da cumbuca e tem coisinhas lá dentro para ele pegar? Para ele sair com aquela comida que tá dentro da cumbuca, ele tem que abrir a mão. E se ele abre a mão, a comida fica, né? Para poder sair, a comida ficou. E se ele põe a mão, fechou, ele não consegue sair, porque o buraco é menor que a mão dele. Então, a gente fica com a mão dentro da cumbuca, sem querer soltar a nossa comidinha lá dentro e sofrendo. Então, observe os seus sentimentos, se você gosta. Já mudou, né? Era só pro primeiro dia, né? Daí eu tô aqui conversando com vocês sobre tudo isso, mas são coisas que a gente vive mesmo no nosso cotidiano na escola. E eu sei que é assim.
e não tem como ser diferente. Então, a gente tem que buscar sempre ser feliz e fazer o que a gente gosta. Então, por exemplo, se eu gosto do infantil, gente, vamos pro infantil. Se não desse, manda você pro fundamental, aquele ano nós vamos ter que trabalhar o fundamental, mas tente fazer isso de forma leve, forma tranquila, para que você passe o melhor para o seu aluno e que você não sofra e não fique doente. Na mesma vibe aí, a gente precisa saber o que a gente quer do nosso aluno, o que a gente quer avaliar dele, certo? Por quê? Para evitar esse estresse, por isso o conhecimento. Tenha conhecimento de cada ser que você está convivendo, da direção que você está trabalhando, das colegas que você está trabalhando, e observe o que eu quero do meu aluno, o que eu quero para minha sala no final do ano, o que eu quero de mim até o final do ano, como eu quero me sentir. Então, a avaliação dos nossos alunos e a nossa, autoavaliação é importante para que lá no final do ano você não fique pensando assim, meu Deus, eu deveria ter feito diferente e não fiz. E aí a gente se sente mal, frustrada, e a gente quer voltar e não vai ter como. E aí no ano seguinte você já vai ter um peso, fala assim, eu não sei de nada, eu não consigo fazer nada, então não vou fazer nada, e vai continuar um nada. Então é importante a gente saber o que a gente quer para nós e para os nossos alunos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui do lado, gente, eu vou deixar 2 vídeos para vocês utilizarem aí no começo do ano sobre adaptação para as nossas crianças, o que fazer para fazer a adaptação ficar boa, ficar bacana para a educação infantil, e também sobre a primeira reunião de pais. O que falar na primeira reunião de pais, como fazer uma pauta da primeira reunião de pais, o que não dizer na reunião de pais, para a gente não pagar mico e não aí se queimar com os nossos pais. Um grande beijo, tchau, tchau!